Bem-vindos ao nosso videocast entre coalizões e confusões, e nós vamos falar um pouco sobre o presidencialismo de coalizão e impeachment da Dilma. Para começar, o que é o presidencialismo de coalizão? É um sistema em que a forma de governo é o presidencialismo e os governos recorrem à formação de coalizões para obter apoio nas suas iniciativas. E essa adjetivação do presidencialismo como de coalizão dá a ideia de uma originalidade do presidencialismo brasileiro, e essa originalidade seria devido ao fato de as coalizões não poderem ser estritamente partidárias, elas teriam que ser partidárias e regionais. Isso por causa da fragilidade dos partidos em função da manutenção do poder tradicional, por causa do poder dos governantes, da heterogeneidade do país e do federalismo. Só que o Limonde discorda dessa ideia. Ele fala que não é possível manter essa aspiração à originalidade porque os partidos brasileiros eles não são capazes de se estruturar exclusivamente partidariamente e porque o poder tradicional não controla os resultados eleitorais. E para provar o seu ponto, ele começa falando das semelhanças entre a democracia brasileira e as democracias atuais. Primeiramente, que o executivo controla a agenda legislativa, assim como nas outras democracias, aprovando a maioria de suas propostas devido ao sólido e consistente apoio partidário. E as altas taxas de sucesso e dominância falam que o executivo submete ao legislativo é em geral aprovado e as matérias só podem ser aprovadas com um amplo apoio da maioria. Então, por causa disso, não seria possível sustentar que a base do apoio do governo careça de solidez e nem que o presidencialismo brasileiro tenha algo de original. E aí ele trata um pouco das objeções. A primeira é quanto à forma de governo, que haveria a ideia de que as altas taxas de sucesso e de dominância seriam normais sobre o parlamentarismo, mas anormais sobre o presidencialismo. Só que o Limonde fala que é inadequado identificar o funcionamento virtuoso do presidencialismo à sua concepção original ao modelo norte-americano, porque essa volta ao oráculo, ela condena a evolução do presidencialismo. E a segunda objeção é quanto ao questionamento da interpretação de dados, porque a ideia de que as altas taxas de sucesso e dominância não seriam suficientes para aprovar a capacidade do presidente em aprovar sua agenda legislativa, porque se ele conseguisse prever as objeções do Congresso, ele só proporia a legislação que ele teria certeza ser aprovada. Só que o Limonde discorda dessa ideia, porque ele fala que no presidencialismo de coalizão a possibilidade de as minorias vetarem não existe, porque a maioria tem mecanismos de evitar que a minoria venha bloquear suas propostas que ele considere relevantes, seja por meio da tramitação em regime de urgência ou da medida provisória. Então, o poder de agenda está sim na base do executivo. E a terceira objeção é quanto às desconfianças quanto à qualidade do corpo administrativo, porque tem uma ideia de que o poder político da direita seria resultado da persistência de formas arcaicas de dominação, por causa das relações clientelistas. Só que o Limonde mostra dados que os redutos não competitivos são muito poucos e a dependência dos parlamentares com esses redutos é inflada. Então não há razões também para questionar a legitimidade dos mandatos obtidos pelos legisladores. E para explicar melhor... Com a abertura democrática e, fundamentalmente, a nova Constituição, nós temos o que para muitos foi uma tentativa de parlamentarismo, de impor um parlamentarismo a médio ou longo prazo, mas que acabou criando para muitos uma certa esquizofrenia, ou seja, o executivo ainda tem muito poder e o legislativo também. E aí, nesse sentido, ao invés de se equilibrarem, há uma disputa entre os dois poderes, né? Então, durante muito tempo, havia uma negociação, e aí eu acho que a sua palavra aí, pragmática, faz sentido, de que as negociações eram feitas diretamente com os deputados e deputadas e senadores, né? E aí havia, claramente, como ainda há, negociações de favorecimentos, de emendas específicas, etc. Depois, com essa abertura, né, essa forçação, na verdade, de uma gama muito grande de poder, de orçamento ao legislativo, o legislativo ficou refém em muitas circunstâncias. Então, a Dilma, na verdade, ela tentou começar a criar regras e um certo limite a essa sanha de, enfim, busca de recursos que o legislativo tem e que foi, né, na verdade, acelerada primeiro pelo Cunha, depois, de uma maneira vergonhosa, inclusive pelo Arthur Lira, que continua com o Hugo Mota. Então, o que nós estamos assistindo no momento é que um governo fragilizado, né, em relação à sua popularidade, e certamente um governo, já na metade do seu governo, já não tem a mesma, enfim, a mesma força, né, das urnas, o que acontece é que justamente aí o legislativo começa a reivindicar uma série, né, de prerrogativas para financiar a sua própria reeleição. Então, o que a gente está assistindo é algo que a gente já viu em governos anteriores. No caso, Bolsonaro, ele entregou ao Lira a administração, né, na verdade, do legislativo e da aprovação enfim, dos projetos. E foi cuidar, na verdade, da sua própria reeleição, Bolsonaro, né? E o que nós estamos vendo agora é uma tentativa do governo de criar limites quanto a isso. E está ficando claro, né, que o legislativo, e que vem sendo deteriorado na sua qualidade pública, né, e cidadã a cada nova eleição,
está efetivamente pouco importando, né, se importando com a opinião pública. E aí está realmente num jogo de forças, né, de tentativa, nova tentativa de imobilizar a ação do executivo. E agora, depois desse elucidativo testemunho da professora doutora Débora Nissenberg, vamos analisá-lo sob a ótica do presidencialismo de coalizão. A Maria introduziu que esse presidencialismo de coalizão não é um fenômeno efetivo e essencialmente brasileiro. A meados do século XIX, no modelo parlamentarista inglês, já se percebeu esse tipo de tramitação, esse tipo de imbricamento. Tem um caráter de governabilidade de uma sociedade cada vez mais complexa e cada vez mais moderna e mais integrada. No Brasil, esse presidencialismo de coalizão, ele se efetiva através de conchavos políticos entre partidos e entre atores que são regionais e que ganham um aspecto nacional. Isso se dá a fim de garantir uma governabilidade que, diante de um modelo democrático no pós-ditadura, tem que ser constantemente reformulado. Em um país onde o formalismo é fraco e onde as condições materiais são prementes em um povo muito carente, o que resta efetivamente é ligar a fim de governar. Agora, a grande questão que foi apontada pela professora é como, diante de um legislativo cada vez mais imperante, eu consigo lidar com a participação na agenda pela parte do presidente e como eu lido com essa busca cada vez maior no quinhão orçamentário. E é isso que posteriormente os meus colegas falarão, que o Heitor falará. Muito obrigada. O processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff foi conduzido sob a alegação de crime de responsabilidade. No entanto, tal processo foi marcado por intensos conflitos com os parlamentos que compunham o Congresso Nacional. Durante seu segundo mandato, a coalizão liderada por Dilma contava com o apoio de partidos que representavam 304 das 513 cadeiras da Câmara dos Deputados e 53 das 81 cadeiras do Senado Federal. Apesar dessa base expressiva, o governo enfrentou crises econômicas severas e escândalos de corrupção, muitos deles relacionados à Operação Lava Jato, o que resultou em grande insatisfação tanto por parte da população quanto entre os parlamentares. Além disso, a relação da presidente com os partidos de coalizão deteriorou-se devido à distribuição desigual de cargos ministeriais, que favorecia amplamente o Partido dos Trabalhadores, o PT, bem como por divergências políticas que enfraqueceram o apoio no parlamento. Logo, após as eleições de 2014, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB, disputou a presidência da Câmara dos Deputados com Arlindo Chinaglia, do PT. A tentativa de Dilma de barrar a eleição de Cunha fracassou, agravando ainda mais sua relação com o PMDB, partido com forte presença no Congresso e ao qual pertencia seu vice-presidente. Posteriormente, a denúncia por crime de responsabilidade contra Dilma foi aceita por Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Na comissão especial criada para avaliar o caso, decidiu-se pela abertura do processo. Dos 38 votos favoráveis à abertura, destacam-se os partidos que anteriormente apoiaram Dilma, como PMDB, PSD, PP, PROS e PRB. No total da votação na Câmara, apenas 3 dos 9 partidos que compunham sua coalizão votaram contra o impeachment. Dos 367 favoráveis, 178 partiram de partidos da base aliada. No Senado, a comissão especial registrou 15 dos votos favoráveis, sendo 8 de partidos de coalizão. Já no plenário, 27 dos 55 votos favoráveis também vieram desses partidos. Dessa forma, o afastamento progressivo da presidente em relação aos partidos aliados, aliado ao apoio desses partidos ao processo de impeachment, evidencia como esses instrumentos podem ser utilizados como forma de resolução de conflitos entre os poderes executivo e legislativo, especialmente quando o governo se mostra incapaz de manter coalizões duradouras e adota estratégias de enfrentamento ou isolamento político. A partir dessa análise do presidencialismo de coalizão no Brasil, podemos também citar o caso da recente ampliação do número de deputados no Congresso. Bom, tudo começou em 2023, quando o Estado do Pará ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a chamada ADO, com o objetivo de cobrar do Congresso Nacional o cumprimento do artigo 45, parágrafo 1º da Constituição Federal. Este dispositivo estabelece que o número total de deputados federais e a representação por Estado devem ser definidos por lei complementar, de forma proporcional à população dos Estados, com ajustes realizados todo o ano anterior às eleições. No entanto, desde 1994, essa proporcionalidade não vem sendo observada, pois naquele momento o número de deputados foi fixado com base na população de 1985, e desde então nenhuma atualização foi feita, mesmo com significativas mudanças na distribuição da população no Brasil.
Tal omissão gera uma clara distorção representativa, violando os princípios constitucionais. Diante disso, o STF julgou procedente a ação do Pará e determinou que o Congresso teria até dia 30 de junho de 2025 para aprovar a redistribuição das 513 cadeiras atualmente existentes, com base nos dados do censo de 2022. O Congresso então reagiu com o projeto de lei complementar número 177 de 2023, de autoria da deputada Dani Cunha. A proposta revoga a legislação anterior e amplia o número de deputados de 513 para 531, evitando que estados com perda proporcional de população percam representantes. Essa estratégia busca minimizar o desgaste político, ao invés de realizar apenas a redistribuição das cadeiras já existentes. O projeto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em maio de 2025 e recebeu modificações do Senado, incluindo a determinação de que não haja aumento real nas despesas entre 2027 a 2030. Contudo, a medida tem gerado críticas. Além do possível aumento dos gastos públicos, a proposta não corrige plenamente distorções, já que estados como Roraima continuam superrepresentados, enquanto estados como São Paulo continuam subrepresentados. Além disso, o aumento do número de parlamentares pode dificultar a articulação política do chamado presidencialismo de coalizão, ampliando desafios do Poder Executivo para construir maioria no Congresso. Nesse contexto, destaca-se o silêncio do presidente Lula, que enfrenta queda de popularidade e uma relação instável com o Congresso Nacional. Como a Ana introduziu, o aumento de deputados de 513 para 531 surte um efeito imediato no presidencialismo de coalizão no Brasil. Entretanto, a gente precisa analisar o conceito de abranches presidencialismo de coalizão na dinâmica atual brasileira. Bom, depois do impeachment da Dilma, o protagonismo orçamentário do Legislativo e também a instituição de emendas impositivas, a gente tem uma perda de relevância, uma perda de força desse conceito aqui no Brasil. Isso porque nós temos um Legislativo que tem uma maior independência, uma maior força dentro do cenário político. E o Executivo não precisa realizar coalizões para o Legislativo após ganhar um certo orçamento. Nós temos uma obrigatoriedade do Executivo de pagar esse orçamento Legislativo antes mesmo dos projetos serem efetivados, serem realizados. No entanto, a gente percebe que o Congresso, assim como o Poder Executivo, necessitam de uma coalizão, de uma mutuação, uma relação mútua mínima para poder funcionar. O Executivo necessita de uma coalizão mínima para poder fazer com que seus projetos sejam efetivados, sejam aprovados. Bom, com o Executivo perdendo sua força, sua relevância diante do Legislativo, nós temos um cenário em que as coalizões não são tão fortes como antigamente. As coalizões atualmente, elas são menos juntas, menos coerentes. Isso porque cada deputado, cada parlamentar, cada senador irá votar de acordo com as suas tendências, com seus interesses e afinidades ideológicos, visto que ele já possui uma independência que é imposta por meio de emendas impositivas e por meio do seu controle orçamentário. A gente percebe no cenário atual, Lula 3, um cenário que é divergente dos outros contextos, dos outros governos do Lula. Isso porque Lula 1 e Lula 2 tivemos coalizões fortes, coalizões que eram, de certo modo, sólidas, e que o governo conseguia aprovar seus projetos de uma maneira fácil, de uma maneira coerente, e hoje não consegue porque o Legislativo é mais independente, é mais forte, porque suas emendas já estão reservadas a eles. Não necessitam de uma aprovação do Executivo, de um projeto do Executivo, para assim o Executivo trazer de volta a emenda. Ele já tem a emenda já instaurada. Então, para fechar a ideia, nós temos hoje o presidencialismo de coalizão muito fraco, um Executivo que não consegue controlar a agenda, visto que o Legislativo não abre muitas margens para poder realizar essa formação de coalizões, visto que hoje já está garantida as emendas, né? Embora o conceito de abranches de presidencialismo de coalizão tenha perdido sua relevância atualmente, ainda há sim uma certa necessidade de formação dessas coalizões, porque o governo necessita de um apoio do Congresso por meio de articulações políticas e negociações de ministérios e outros cargos políticos para poder sim legislar. Então há uma diminuição dessa relevância, mas ainda possui o presidencialismo de coalizão ainda possui certa dinâmica no contexto atual. Diante do exposto no nosso videocast Entre Coalizões e Confusões, podemos concluir que o presidencialismo de coalizão foi de suma importância para a garantia de uma governabilidade após o período de redemocratização. Durante este trabalho, buscou-se analisar eventos extremamente relevantes do cenário político brasileiro, sob a ótica do presidencialismo de coalizão, como o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff e o aumento no número de deputados no Congresso Nacional, que de 513 passou para 531. Os resultados obtidos a partir dessa análise evidenciam que o ampliamento do número de parlamentares
pode dificultar a articulação política do presidencialismo de coalizão. Além disso, nota-se que o legislativo se tornou mais independente, impossibilitando que o executivo controle a agenda. Contudo, o apoio do Congresso para o executivo se faz necessário e ainda acontece através de coalizões, embora essas agora sejam mais fracas. Portanto, apesar do sistema de coalizões ter enfraquecido, sua relevância é notória.